Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a bolsa. Será que a bolsa ficou cara depois dessa alta? Onde a gente pode investir agora, né? Onde você pode colocar o seu capital depois dessa alta monstruosa que a bolsa teve nesse começo de janeiro. Então, antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativem os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença aqui pro canal. E comenta se você gosta desse tipo de vídeo, o que que você quer ver aqui no canal. Então, vamos lá. Primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxer aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é esse movimento que a bolsa teve agora no começo de 2025, em janeiro, né? Então, eu trago aqui o gráfico semanal da bolsa desde 2021. Então, a gente vê que a bolsa teve uma alta, histórica em 2025, então a gente começa 2025 lá embaixo, nos 120 mil pontos, e desde então a bolsa faz esse movimento que a gente chama de um pivô de alta, né, ela sobe, tem uma recuada em cerca de não dá nem 10% que ela recua na verdade, depois ela segue disparando e aqui vocês podem ver que a inclinação dessa alta se torna cada vez mais forte e só nessa semana a bolsa sobe aqui seus 8,50%. Se eu não me engano, é uma das maiores altas desde 2021. Então, realmente, a bolsa sobe muito forte essa semana. E aí, o que que é interessante da gente ver, né? Que desde 2021, a bolsa ela passa de 2021, aqui ó, de 2021 até 2024 no mesma cotação. E aqui ninguém queria bolsa, ninguém falava de bolsa, não que renda fixa é a melhor coisa do mundo, vamos viver de CDI a 15%, 13,5%, e ninguém queria bolsa. Agora que sobe, tá todo mundo falando como se bolsa fosse a melhor coisa do mundo. Então a gente tem que entender a primeira coisa, que é a lição desse vídeo: não seja manada, não ande com a manada. Subiu 8% essa semana, você vai entrar comprando agora? Não é recomendação de compra ou de venda, nem nada, mas subiu 8% em uma semana. Será que agora é o momento de você comprar? E aqui eu quero trazer também uma outra coisa. Percebam no gráfico, gente, sempre que você tem uma alta expressiva, acontece depois uma correção, a bolsa nunca sobe para sempre. Tenha isso na cabeça. Quem tá olhando essa alta agora tá pensando: "Nossa, mas a bolsa nunca mais voltar". Gente, a bolsa volta. Saibam disso, a bolsa volta em algum momento, ela deve ter uma recuada, então saibam disso. E aí quando a gente olha um pouco de o que que movimentou a bolsa, né, o que que causou essa alta, e essa alta é principalmente causada pelo fluxo estrangeiro, então a gente pode ver que só em janeiro, aqui dezembro, só em janeiro, o gringo entrou com 12 bilhões, isso se eu não me engano é até quarta-feira, então nem terminou o mês e a gente já tá tendo uma das maiores altas desde dezembro de 2023, que finalizou o mês hã, com 18 bilhões. Então entendam gente, esse movimento é puxado principalmente pelo fluxo do gringo entrando na bolsa brasileira. E aí, tem uma coisa muito importante se ressaltar, não é só a bolsa brasileira, tá gente? É um fluxo de capital que está fugindo dos Estados Unidos. As pessoas elas tinham todo o dinheiro do mundo nos Estados Unidos, 70% do capital estava nos Estados Unidos. E agora o que que as pessoas estão percebendo? Espera aí, será que eu devo ter 70% lá fora? Será que eu não posso ter 65, 60? Não é desinvestir dos Estados Unidos, não é nada disso. Mas será que eu tenho que ter tudo isso lá? E aí, com isso, o que que as pessoas estão fazendo? Grandes fundos, institucionais, empresas, estão tirando o dinheiro lá de fora e mandando para onde? Para mercados emergentes. Então, olha só essa matéria aqui do Capital Aberto. ETFs de mercados emergentes da BlackRock crescem 6 bi de dólar em meio à saída de recursos do EUA. Então isso aqui vai ser algo na casa de 30 bilhões de reais, só em janeiro, tá gente? Então assim, existem outras notícias, né, mas, desde dezembro a gente tem visto uma entrada de fluxo para emergentes. E o Brasil, ele faz parte dos emergentes, então ele recebe uma parte desse dinheiro, vamos dizer assim, por tabela, né. Então não é um movimento de: "Putz, o Brasil mudou, vai virar Suíça, vai entrar fulano de tal, vai ganhar a eleição", não tem nada a ver, nada. Isso é fluxo, fluxo gringo. O cara tá saindo dos Estados Unidos e indo para outros lugares do mundo. Só que o dinheiro é tanto, é tão grande, que ele mexe na bolsa com essa magnitude que vocês estão vendo, gente. Foram só 12 bilhões de reais e a bolsa já subiu tanto. Para vocês verem como a bolsa tá, vamos dizer assim, leve, né? Existem tem pouca gente comprada na bolsa. Quando entra alguém com 12 bilhões comprando, o cara já mexe muito na cotação.
E aí, gente, eu trago aqui para vocês o índice de preço sobre lucro. Então a gente estava vendo que em 2021, 22, até 23 mais ou menos, a bolsa estava aqui, ó, na bacia das almas, e aí ninguém queria comprar a bolsa 5, 6 vezes preço sobre lucro. Essa época estava extremamente descontada, a gente via, era 100.000 pontos, 110, 98, 120, 95, e a bolsa ficava nesse caminhar, né, não saía do lugar, e ali era o grande momento para se comprar. E desde então, a gente tem visto, opa, volta. A gente tem visto uma alta expressiva da bolsa de valores, saindo dos seus 110.000 pontos, batendo os seus 178.000 pontos, agora cotada a 11,5 vezes preço sobre lucro, em linha com a sua média. Ou seja, o que isso daqui significa? Que já não existe um desconto em relação à média. Ou seja, já está no preço justo, vamos dizer assim. De onde pode vir esse desconto? Ou a bolsa cair, ou os lucros das empresas avançarem mais. Então, é necessário tempo até que a gente veja os resultados de 2026, né, como que vão vir esses resultados dos primeiro, segundo, terceiro trimestre, para entender se a bolsa vai voltar a ficar descontada, seja via lucro, ou seja, os lucros vão crescer e a cotação vai se manter, ou se as ações vão cair. Então, a gente tem que estar de olho nisso, ou seja, a bolsa está na média, não está mais toda aquela promoção, tá? E aí, quando a gente olha aqui a fórmula do Warren Buffett, ele tem um cálculo que ele utiliza de 3 premissas para calcular o retorno futuro, de um ativo. Então, vou anotar aqui no lado para vocês verem. Opa, cadê? Isso. Então a primeira coisa, ele utiliza primeiro os dividendos, então qual que é o retorno de dividendo esperado. Segundo, qual que é o retorno de crescimento dos lucros, então qual que é a evolução dos lucros. E terceiro, qual que é o retorno vindo da média, ou seja, se eu tenho uma bolsa que está 7 vezes preço sobre lucro e a média é 10, na média ele vai ter que retornar para os 10 vezes preço sobre lucro. Então ele faz esses 3 fatores juntos. O que que a gente tem visto? Que lá para começo de 2025, final de 2024, quando a gente teve todo aquele problema com as contas fiscais, o Haddad anunciou um pacote fiscal que ia cortar 15 bi, o juro subiu de 13 para 15, só a subida de juros já custou 100 bi, então não fez diferença nenhuma esse pacote dele. A bolsa estava com um retorno projetado, com base nesses 3 indicadores, de 20% ao ano pelos próximos 8 anos. E aí aqui, quando a gente olha o histórico desse indicador, ele foi bem assertivo. Então o retorno preditivo na época, lá em 2010, era algo na casa de 10% ao ano, e foi um pouco menor, aqui na casa de 8. Ou seja, hã, está em linha com o que a gente pode esperar. Você vê, existem vários momentos em que esse retorno ele se encaixa muito próximo do que a gente espera, do que esse gráfico projeta. Então, a bolsa estava com um retorno de 20% ao ano, agora está na casa dos 10% ao ano. Vocês podem ver aqui, é meio que em linha com a sua média, e isso casa com aquilo que a gente falou, né, a bolsa retornando à média, ou seja, não está mais todo aquele desconto. É importante agora esperar um pouco para entender o que que vai acontecer. Como eu disse, nada sobe para sempre. E aí eu trago aqui um outro indicador para vocês, que é o histórico de quedas. Isso aqui é o drawdown, que é qual que foi a queda do topo até a mínima que aquele ativo teve. Então vocês podem ver que agora o drawdown é zero, por quê? Porque a gente está na máxima histórica, então não existe queda, mas frequentemente, olha só, a bolsa caiu 15%. Olha aqui, ó, ela cai aqui nesse período, ó, você pode ver que frequentemente a bolsa toca esses pontos sem nada ter acontecido. Então o que isso aqui significa? Significa que a bolsa pode sair, a bolsa pode sair dos 178.000 para os 152.000 pontos sem nada de ruim ter acontecido. Uma queda normal, gente. Volatilidade de mercado. Se a bolsa sair dos 178 para 152, já é um bom ponto de compra. Onde se tornaria mais oportuno, e aqui é importante a gente olhar quando tem as crises, né? A gente tem aqui então momentos que a bolsa chega a cair 45%, olha só. Ela cai aqui no Covid 35, cai em 2016 45%. Aqui, se eu não me engano, é 2008, aqui eu não estou conseguindo ver aqui direito no gráfico, mas vocês podem ver que em vários pontos essa bolsa ela tem quedas mais frequentes. Então, quando a bolsa cair aqui, ó, de 20% para mais, já é um ponto de oportunidade, tá? Então, tenham noção disso, nada sobe para sempre e é natural que a bolsa em algum momento caia. Se ela cair até os 152.000 pontos, 155.000 pontos, já se torna um ponto de oportunidade, um ponto para se olhar. Claro, caso nada mude, né? Caso você não tenha uma reversão de lucros ou algo do tipo, tá? E aí, por fim, gente, aqui vem a questão, né? O que fazer agora, né? Então, primeiro,
Primeira coisa que vocês têm que ter é uma estratégia muito clara, de investimento. Então, não ficar indo atrás de diquinha de: "Pô, o que que eu vou comprar agora? Agora é bolsa, agora é ações, agora é renda fixa", não. Então, assim, tenha uma estratégia clara de investimento, monte a sua alocação de ativos. Então, por exemplo, aqui ele traz um exemplo, né, então, o que que você vai investir em ações Brasil, ação EUA, qual que vai ser o percentual de cada ativo, por quê? Quando as ações subirem muito, a renda fixa vai reduzir de posição na sua carteira, e aí naturalmente o método vai te mostrar onde você deve investir, onde você deve colocar o seu dinheiro. Então assim, tenha uma estratégia clara que te mostre onde você tem que investir, para que você não tenha que ficar seguindo diquinha de fulano A, fulano B, de onde você tem que investir. Então, tenha a sua própria estratégia. Outra coisa, aproveite para fazer caixa. Como eu já mostrei para vocês, nada sobe para sempre. Essa estratégia que eu tenho adotado na minha carteira atualmente, hoje eu tenho um percentual de caixa que eu deveria ter ideal, e aí eu estou recompondo esse caixa, porque a bolsa subiu muito e o caixa em si não se valorizou na mesma proporção, né. Então eu tenho guardado dinheiro para um momento em que as ações voltem a cair, para voltar a comprar as empresas mais baratas. E principalmente, gente, façam as suas contas, defina o preço teto dos ativos, até quanto você vai pagar por cada ação. Então, por exemplo, a bolsa subiu muito, mas você ainda tem ativos como a BBSE, por exemplo, cujo preço teto hoje está na casa de R$ 45. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é o preço teto em si, mas a ação subiu dos 32 para os 38, ou seja, ainda existe espaço para o preço teto, entendeu? Então a empresa ainda assim vai pagar uns 12% de dividend yield mesmo após essa alta. Então o bom investidor ele tem que saber, ele tem que fazer as suas próprias contas, ter noção do seu preço teto, até que preço ele consegue comprar cada ativo, para que ele sozinho possa calcular isso e chegar na conclusão de qual investimento ideal que ele possa fazer. Então se ele combinar esses três, ter uma estratégia clara de investimento, montar um caixa para poder aproveitar a oportunidade e souber o preço teto dos seus ativos, ele vai saber, mesmo na alta, onde comprar, onde investir o seu dinheiro. E é isso aqui que você vai aprender nesse canal, como calcular o preço teto dos ativos, como montar uma estratégia clara de dividendos. Também não esqueça de se inscrever e de seguir esse canal, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você tem bolsa brasileira, se você aproveitou essa alta, surfou essa alta, como eu surfei, se você está montando caixa, o que que você está fazendo na sua carteira. Não esqueça também de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença aqui para o canal. E comenta aqui o que que você quer ver para os próximos vídeos do canal também, tá bom? Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.